porque o Palmeiras não gostou, hein, Edu, dessas declarações do Boto e do Felipe Luiz e ainda da repercussão toda das decisões da arbitragem, Edu. Assim como costuma dizer o técnico Abel Ferreira aos seus jogadores, não há tempo para lamentações após a derrota do Palmeiras para o Flamengo no Maracanã. O duelo, que era um confronto direto pela liderança do Brasileirão, foi apenas o primeiro de uma sequência decisiva para o Verdão, uma maratona que vai testar a força e profundidade do elenco. Logo depois de enfrentar o rubro-negro fora de casa, o Palmeiras já embarca rumo ao Equador, onde encara a LDU, em Quito, pela ida da semifinal da Conmebol Libertadores, marcada para quinta-feira, às 9h30 da noite, na temida altitude equatoriana. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Muito bom dia a você, ao Jailson, a Mário, ao Fã de Esportes. Palmeiras voltou do Rio de Janeiro com essa reclamação no chamado jogo de 6 pontos. Não perdeu a liderança. Tem uma vitória a mais que o Flamengo, tem o mesmo número de pontos e agora tem uma semana extremamente importante para o restante da temporada. Quinta-feira em Quito, a LDU pela semifinal da Copa Libertadores, e se a gente chamou esse jogo de 6 pontos, tem que chamar o próximo também, domingo no Allianz Parque, 20h30, contra o terceiro colocado Cruzeiro. É uma semana bem complicada para a equipe do Palmeiras. Bem, a arbitragem esteve realmente como ponto principal do pós-jogo para o Palmeiras. O Anderson Barros deu declarações à assessoria de imprensa do Palmeiras, não concordando com declarações do Boto, não concordando com algumas declarações do Felipe Luiz. Mas o Palmeiras vai agir, segundo o próprio Palmeiras, pelo protocolo. Vai manifestar toda essa insatisfação na reunião dos clubes com a comissão de arbitragem nesta segunda-feira. São 3 lances que a nossa rede digital e também o site apurou. Primeiro, esse pênalti claríssimo em cima do Gustavo Gomes no início da partida. E depois, faltas que originaram o segundo gol do Flamengo. Tanto no início da jogada em cima do Vitor Roque, como também no Bruno Fux, antes da marcação do pênalti que foi cobrado pelo Jorginho. São as 3 principais reclamações, além, claro, do que disse o Gustavo Gomes, que fez o segundo gol do Palmeiras, sobre aquilo que o Wilton, o árbitro da partida, da forma como ele se comportou ao final do jogo, na comunicação com os jogadores do Verdão. Vamos acompanhar o Abel Ferreira falando um pouquinho da arbitragem deste jogo, que foi uma decisão ontem lá no Maracanã. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos, e cada um tira as suas ilações. Mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, a não deixar o adversário jogar. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Já falei suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Podíamos ter feito, se foi em condições normais, a primeira oportunidade, podíamos não fazer golo, porque é um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu, ele é o melhor árbitro brasileiro. Muito bem, tá então Abel Ferreira citando esses 3 pontos, Bruno, importantíssimos, reclamados pelo Palmeiras. Time viaja amanhã para Quito para o jogo de quinta-feira, o Everton fora, e para domingo contra o Cruzeiro, Piquerez suspenso também fora, Brunão. Não ainda. Obrigado, viu, Edu? A gente já volta a conversar com você bastante, claro, sobre os aspectos ali do jogo, as escolhas do Abel, as escolhas do Felipe Luiz, o mérito do Pedro, o mérito do Arrascaeta, mas a gente começa trazendo as novidades e as informações que envolvem a arbitragem. Por isso a Renata Ruel está aqui com a gente. Tudo bem, Rê? Bom dia. Bom não dia. sei se é tão bom assim de novo, né? Já que eu tô aqui. Mas polêmicas não por faltam. você, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você aqui é sempre Polêmicas bom não dia. faltam para o dia de hoje. A gente conversou com a comissão da arbitragem, tá? E a gente vai trazer qual que é a visão da CBF em relação ao que aconteceu ontem. Mas vamos começar mostrando como o VAR, então, analisou esses lances que são talvez os mais polêmicos do jogo, tá? Então a gente separou aqui a questão do pênalti no começo do jogo, que o Palmeiras reclama em cima do Gustavo Gomes, e depois o pênalti marcado também em cima do Pedro. Vamos ver como o VAR e o Wilton avaliaram ali em campo.
Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda, Wilton, aguarda. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. A falta. E... Ataque. Pode jogar aí, cara. Eu não vi nada de errado aí, não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo Tá certo. marcado que estiver no Tem o trombão, um encontro aí, não foi nada. do Ataque. Pedro ali, tá? Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Um possível falta de ataque antes. Vamos ver o possível penal, tá? Rock tem que chegar Esse é a um origem pisão lá no dentro Rock, da tá? área, tá? Claramente tem um Igual pisão do Rock, que teve impacta na várias queda dele. vezes. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado, só vamos checar o APP, tá? O vermelho tá correndo pro ataque e o vermelho parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Já foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? Rê, aí tá claro, então, como a arbitragem avaliou os lances. Você concorda com a avaliação? Não, eu não concordo com a avaliação. Primeiro, no pênalti no Gomes, não é um braço de referência. Uma coisa é eu ter um braço de referência, até de proteção, de disputa de bola de jogador. Outra coisa é eu fazer um movimento para frente, inclinando o meu corpo, com o braço esticado. O jogador, em nenhum momento, ele sobe para cabecear ou disputar essa bola. O Gomes vai, e a hora que o Gomes vai cabecear... É o Jorginho, né? Isso. Ele só vai no corpo do adversário. E tem, sim, a ação de empurrar. Tem, sim, a ação de impacto. Não é só um braço de referência. Ó, eu tô aqui. Ó, você tá aí. Não. Tem essa inclinação do corpo pra frente, tem a ação de empurrar. Pra mim, dentro da regra, um pênalti claro. E esse é o problema. Mais um erro claro que... a arbitragem comete. Na sequência, e depois a gente avalia, mas tem a outra revisão da questão do pênalti em cima do Pedro. Acho que o pênalti ali, o lance do Fux no Pedro, ali tá muito claro que é pênalti, né? Exatamente, eu acho que a ação do Fux no Pedro é de pisão e é pênalti. A questão é antes. E até pelo áudio do VAR, eles falam que o lance do Vitor Roque, eles não podem avaliar, analisar, porque não faz parte do APP. Isso mostra, mais uma vez, que não entendem de futebol. O protocolo do VAR não fala que você deu um toque para o lado, deixou de ser APP. Não, é você entender de futebol e entender o que é uma fase de ataque. O que é você estar numa organização ofensiva, né? E você já ir diretamente pro ataque. Nenhum defensor do Palmeiras toca a bola. Depois dessa roubada de bola com falta no Vitor Roque, a bola toca em 4 jogadores, ó. Aí você tem um toque pro lado e aí tudo sim vertical. E aí sai o pênalti. Isso é entender de futebol, que a gente fala que a arbitragem não entende. A hora que a arbitragem ignora que isso é fase de ataque e é um APP, mostra novamente que não entende o jogo. Não é início de uma nova jogada? Não é o início. O toque do lado não, Bruno. Automaticamente, em quantos segundos você vê ali a fase de ataque e o pênalti acontecendo. E aí, lembrando que é importante a gente falar. A gente fala de APP muito, tá acostumado a ver APP, né, que é o início da fase de ataque em gol. Houve Esse falta. é o passo pra trás, ok? Mas aí você tá ainda na jogada de ataque, ó. É a mesma jogada, né? É a mesma jogada. É uma fase de ataque. O time tá atacando. É você entender de organização, de tática. E que a nossa arbitragem não entende. E num pênalti, assim como num gol, você também pode rever, né? Se houve um APP ou não. O protocolo te dá isso. E para mim, ali, a falta no Vitor Roque já é clara. Era APP sim, e para mim o erro já começa aí. Quer acrescentar, Mari? Eu fiquei só com uma dúvida, porque assim, eu tenho a impressão de que esse lance em cima do Vitor Roque, Danilo e Vitor Roque, era uma clara oportunidade do Palmeiras puxar um contra-ataque. Porque ele tenta se projetar para conseguir... E ele faz muito bem isso, né? O Vitor Roque, assim como o Pedro. Ele usa aquele corpo de pivô para virar e sair jogando. O Danilo tira ele da jogada. E aí... Você não acha que ele tá com o corpo muito solto? Não, eu não acho que ele tá com o corpo muito solto. Mas a minha dúvida é... o lance acontece, o gol
sai... Pênalti. O pênalti, sai, aí gol. Por que o VAR entende que ele não precisa revisar essa falta, sendo que em outros tipos de jogada, quando sai gol e tem uma falta lá atrás, uma roubada de bola ainda no campo defensivo... Porque o VAR ali avaliou que o passe para trás é o reinício de uma jogada. Eles acham que não é o chamado APP. É isso. Ele considerou que o passo pro lado... Mas a própria ação do Vitor Roque é de disputar a bola para poder sair em contra-ataque? Então, mas é por isso que eu falo. Para mim, é mais um erro do VAR. É falta de entendimento de jogo do que é uma fase de ataque, início da jogada, roubada de bola. Porque ali, você não precisa nem revisar o Fuchs depois. Sabe, ali pra mim a falta no Vitor Roque já é clarinha. E você acha que foi falta no Fuchs? No Fuchs, se você entra na questão da regra de empurrar, eu acho que é o mesmo critério do Gustavo Gomes. E até o André Kfouri falou isso ontem. Se você acha que é falta no Gomes, pra mim é falta. Por quê? Porque aí você também tem a questão da regra. Quem ocupa primeiro aquele espaço? O VAR até fala que é o Fuchs que vai na ação. Mas pelas imagens que eu vejo, o Fuchs ocupa aquele primeiro espaço e o Pedro vem. E tem até uma imagem de trás do gol que o Pedro faz assim com as duas mãos. Se ele empurra, é falta. O primeiro lance, ele acontece com 2 minutos de jogo. Internamente, a avaliação do Palmeiras, essa informação não é a opinião nossa aqui, a avaliação do Palmeiras é que aquela pressão toda durante a semana tem consequência em o VAR não intervir. Você acha que isso acontece? Bruno, eu acho que isso é uma questão muito importante para a gente falar. Primeiro que a gente fala assim, tem que profissionalizar. Profissionalizar vai resolver. Resolver o quê? O que é profissionalizar? É você pagar um salário fixo para o árbitro e dar treinamento constante? Não é só isso. Como você treina, o que você treina, quem te dá o treinamento. Esses árbitros passaram uma semana inteira na Granja Comari treinando para sair de lá e cometer erros claros de novo. Ou seja, não é só o treinamento, não é só você profissionalizar, é como profissionalizar. Para mim, e aí isso é minha sensação, tá? O Wilton, que é um árbitro de Copa do Mundo, ontem, com esse lance, com 2 minutos de jogo, o que me deu a sensação que era um árbitro jovem, apitando o seu primeiro jogo e totalmente inseguro, com medo do jogo. Porque um pênalti claro desse você não dá... eu não vi no campo. Você não viu no campo, você está mal posicionado. Mas você acha que isso é por conta da discussão toda? Eu acho que a pressão que fizeram em cima da arbitragem... Entendeu? Durante essa semana, as 2 últimas semanas, sim, estão fazendo os árbitros entrar em campo com medo. Até o Wilton, que tem Copa do Mundo. Até o Wilton. A sensação que me deu ontem era um árbitro jovem, inseguro, entrando no campo de jogo. Mas aí não é o VAR que tem que falar assim, ou inconscientemente pro VAR passar o seguinte, se eu interferir agora aqui com 2 minutos, já vão falar que o VAR não deveria ter... intervir. E aí você tem que ter árbitro firme no VAR. E aí a gente tem até outro ponto no VAR. A gente falou muito, né, que rola entre a arbitragem. A lista FIFA do próximo ano já foi enviada para a FIFA. Dentro disso, parece que em árbitro e assistente você não tem mudança, mas no VAR pode ser. E sabe quem pode entrar como árbitro VAR FIFA? Justamente o Wilbert, que era do jogo São Paulo e Palmeiras, e o Caio Max, que era o VAR ontem de Flamengo e Palmeiras. Os dois estão concorrendo forte. Pode ser que o nome deles já esteja na lista. E aí você novamente fala de VAR, que não tem conhecimento de jogo, porque a gente viu isso nos 2 jogos. E ainda você tem outro ponto no VAR de ontem, Bruno. Qual é? O Rafael Klein era o VAR 2. Rafael Klein era o árbitro FIFA do Rio Grande do Sul. Ele estava no VAR de ontem, com todo esse jogo, com toda essa pressão, em menos de 30 horas. Hoje ele estará apitando na Vila Belmiro, Santos e Vitória. Isso é erro de comissão, isso é erro de escala. Quando a gente fala que a maior culpada é a comissão, é justamente porque o produto final está ruim, mas uma semana na Granja Comari treinando. Para você sair e cometer erros claros e óbvios de novo. E aí eu vou falar, né? Tem, acho que a nota... Vamos ver como a... Eu tenho que falar em cima disso também. Então, depois eu tenho uma outra pergunta em cima do Wilton, mas a nossa produção, o Luciano Borges, conversou, então, com a cúpula ali da CBF, da arbitragem, tá? Então, eu vou ler... Até a matéria está no espn.com.br,
Mas tem um trecho aí que é bem interessante que eles avaliam da seguinte maneira, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Para marcar um pênalti é necessário que seja um pênalti de verdade, não uma defesa de tese, como temos visto quando o clubismo ferve no sangue de alguns. Então é isso. Para a arbitragem, a arbitragem, para a comissão de arbitragem, a arbitragem do Campeonato Brasileiro ela é correta. O problema é o clubismo que ferve no momento das análises, Renata. Ou seja, para a arbitragem, o que todo mundo está falando que foi pênalti claro no Gustavo Gomes, não foi. Eu acho que a nota da arbitragem fala muito sobre a arbitragem e a comissão de arbitragem. Eu acho que, eu já falei isso aqui há 15 dias, essa arbitragem vive no mundo paralelo. É um mundo paralelo. O que ela tá vendo, ninguém tá vendo. Tá lá nos 99% lá que eles acham de acerto e que ninguém enxerga. E aí, como que você vai melhorar alguma coisa se você não admite o que tá todo mundo vendo que tá errado? Então, fala muito, é uma nota que fala muito sobre como está a arbitragem atualmente, infelizmente. O que vocês acham? O que você acha, Jailson? A arbitragem, ela tá, ou a avaliação, ela é contaminada por clubismo? Mas isso daí a gente já está falando há bastante tempo. Na hora lá que rolou... A gente falou isso aqui, inclusive, quando rolou do Palmeiras e São Paulo, que o Abel não falou na coletiva. Seria uma ótima oportunidade de falar. Ele não ia falar. E é óbvio que não vai falar. Todos os clubes, ninguém fala, como o Felipe Luiz não falou ontem. Ninguém vai falar quando o time é beneficiado. Só vão falar quando é prejudicado. Normal. Assim, os lances de ontem, o do Gustavo Gomes eu achei pênalti. Para mim, o Jorginho faz a carga mesmo no Gustavo Gomes. Mas agora, o segundo lance lá do Vitor Roque... O Vitor e do Bruno, você não achou? Eu não achei. Eu não achei porque o Vitor Roque, em diversas jogadas, isso também eu já estou falando aqui há bastante tempo, que o Vitor Roque tem várias vezes que ele deixa o corpo um pouco mais mole. E é isso, inclusive, é uma situação que a gente falou aqui de reclamação que os jogadores não ajudam os árbitros, que é a famosa bundada, que é o atacante dá lá a bundada no zagueiro para ser derrubado e são aquelas faltinhas que vão picotando o jogo. Assim como diz o técnico Abel Ferreira aos atletas, não haverá tempo para lamentações após a derrota do Palmeiras para o Flamengo no Maracanã. Isso porque a partida, em confronto direto na disputa pelo título do Brasileiro, era apenas a primeira de uma série que tem outras 3 com clima de decisão. Cenário que coloca à prova a força do elenco. Depois de encarar o rubro-negro fora de casa, o Palmeiras viaja para enfrentar a LDU na altitude de Quito, no Equador, pelo jogo da ida da semifinal da Conmebol Libertadores, às 21h30 da quinta-feira. 3 dias depois, será a vez de receber o Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileiro, no Allianz Parque, às 20h30 do domingo, em partida válida pela 300ª rodada do torneio. E a sequência acaba no dia 30 de outubro, às 21h30, no Allianz Parque, com o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra a LDU. Agora, uma das missões do Palmeiras será retomar a confiança e ritmo que vinham guiando o time na sequência de 4 vitórias seguidas antes da derrota para o Flamengo, por 3-2. Temos que pensar no próximo jogo. Somos líderes do Brasileiro, temos uma semifinal importante para tentar chegar em mais uma final da Libertadores. E a gente vai lutar por isso, disse o capitão Gustavo Gomes no Maracanã. Para a escalação, Abel conta com quase todos os seus principais atletas, já que não haverá data FIFA neste período, sem risco de perder jogadores para as respectivas seleções, o que deve acontecer em novembro. Há ausências, porém, por suspensão e lesão acumuladas durante os últimos 3 dias. O Everton virou desfalque desde a partida contra o Flamengo, por causa de uma fissura no osso do dedo da mão, abrindo espaço para a estreia do goleiro Carlos Miguel, escolhido em detrimento de Marcelo Lomba. Os dois são as opções para a principal sequência do Palmeiras no ano. Além do goleiro, somente o atacante Paulinho e o volante Lucas Evangelista estão no departamento médico neste momento. O lateral direito, Kelvin, se recuperou do trauma no pé direito e voltou a ser titular no domingo contra o Flamengo. Tende a seguir na escalação. Em relação às suspensões, no Brasileiro havia 6 atletas pendurados que não levaram advertência contra o Flamengo, mas Piquerez terminou expulso com vermelho direto ao reclamar com o árbitro após o fim da partida e está suspenso para enfrentar o Cruzeiro. Jefté deve ser o utilizado.
Já na Libertadores, não há suspensos para a partida de ida e apenas o goleiro Everton, que já está ausente por lesão, estava pendurado com 2 cartões amarelos. A princípio, portanto, não há preocupações neste sentido para os confrontos com a LDU.